Seja muito bem-vindo a mais um Gravado na História do canal TQSP, o canal Tinha que Ser Preto. O canal que traz pretos e pretas inspiradores e suas histórias inspiradoras. E o Gravado na História de hoje traz a história da diva do samba, Dona Ivone Lara. Vamos conhecer mais essa história inspiradora? Ivone Lara da Costa foi compositora, cantora e instrumentista. Uma das pioneiras no samba como compositora e intérprete. É a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da Império Serrano. Ela era formada em enfermagem e serviço social e foi uma profissional desta área por mais de 30 anos até se aposentar em 1977. Ivone foi a primeira filha da união entre a costureira Emerentina Bento da Silva e João da Silva Lara. Paralelamente ao trabalho, ambos tinham intensa vida musical. Ele era violonista de 7 cordas e desfilava nos blocos africanos. Ela era ótima cantora e emprestava sua voz de soprano aos ranchos carnavalescos tradicionais da cidade do Rio de Janeiro. Com a morte do pai, com apenas 3 anos de idade, e da mãe aos 16 anos, foi criada pelos tios e com eles aprendeu a tocar cavaquinho e a ouvir samba ao lado do primo, o mestre fuleiro. Teve aula de cantos com Lucília Guimarães e recebeu elogio do marido desta, o maestro Villa-Lobos. Casou-se em dezembro de 1947 com Oscar Costa, filho de Alfredo Costa, presidente da escola de samba Prazer da Serrinha, com quem teve 2 filhos, Alfredo e Odir. Foram casados durante 28 anos até a morte de Oscar. Foi no Prazer da Serrinha onde conheceu alguns dos compositores que viriam a ser seus parceiros em algumas composições, como Mano Décio da viola e Silas de Oliveira. Aos 17 anos, Ivone entrou para a Faculdade de Enfermagem, a atual Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, onde se graduou em enfermeira. Aos 21 anos, prestou concurso público para o Ministério da Saúde e aos 25 anos foi contratada pelo Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro. Lá, especializou-se em terapia ocupacional com a médica psiquiátrica Nice da Silveira, área em que desempenhou um papel fundamental na reforma psiquiátrica no Brasil a partir da década de 1970. Durante mais de 3 décadas, ela atuou na colônia Juliano Moreira com pacientes de doenças mentais. Em uma época em que os pacientes de doenças mentais eram institucionalizados e abandonados pela família, Ivone se deslocava para os municípios do Rio e de estados vizinhos, localizando parentes dos internos para apresentar uma visão diferente da maioria dos diagnósticos médicos, que desacreditavam a condição mental dessas pessoas. Tudo isso fazia parte de uma rotina terapêutica e de uma visão completamente nova que humanizava o tratamento da saúde mental. Além disso, Ivone trouxe terapia musical para seus pacientes no Instituto de Psiquiatria do Engenho de Dentro. Usando seus contatos, conseguia patrocínios para os instrumentos e a criação de uma oficina de música, que passou a apoiar festas e eventos sociais entre os pacientes, seus familiares e os funcionários do hospital. Em 1977, Ivone se aposentou da carreira em enfermagem e assistência social para se dedicar integralmente à sua carreira musical. Ivone Lara foi uma das primeiras mulheres formadas em assistência social no Brasil e uma das primeiras mulheres negras com o curso superior no país. Quando tinha 17 anos, Dona Ivone Lara foi morar no subúrbio de Inhaúma com seu tio Dionísio, com quem aprendeu a tocar cavaquinhos nas horas de folgas do trabalho. Participava das rodas de choro organizadas na casa do tio, com a presença de Pixinguinha e Jacob do Bandolim. Compôs o samba Nasci Pra Sofrer, que se tornou o hino da escola de samba Prazer da Serrinha, fundada na década de 40 e extinta em 1952. Com a fundação da escola Império Serrano em 1947, passou a desfilar na ala das baianas,
também compôs o samba Não Me Perguntes, e a consagração veio em 1965 com os 5 bailes da história do Rio, quando tornou-se a primeira mulher a fazer parte da ala dos compositores da escola de samba. Em 1975, seu filho Odir sofreu um acidente de carro e, por causa disso, seu marido Oscar Costa teve um infarto fulminante e morreu. Apesar de seu marido nunca ter tido nada contra sua carreira, ele não gostava das rodas de samba. Com o fim do Prazer da Serrinha, passa a frequentar a Império Serrano, a escola para a qual compôs alguns sambas, mas sem a perspectiva de se profissionalizar na música. Mas como as suas músicas são constantemente entoadas nas rodas de samba do bairro de Madureira, reduto da Império Serrano, ela ganha o reconhecimento e passa a integrar a ala de compositores, espaço até então restrito aos homens. A tradição da escola reservava às mulheres o papel de pastoras, cabendo a elas memorizar a letra e entoá-las na quadra em meio às batucadas. A sambista rompe essa barreira, mas leva consigo o timbre e a dicção dos cantos das pastoras. Superando o preconceito para se lançar como compositora, é a primeira mulher a integrar a ala dos compositores da escola de samba, assinando em 1965, com Bacalhau e Silas de Oliveira, os 5 bailes da história do Rio. Desde 1968, Ivone desfila na ala das baianas dessa escola. E até o fim de 1960, a atuação artística de Ivone estava restrita à comunidade carnavalesca, mas seu público ouvinte se amplia a partir das apresentações nas rodas de samba no Teatro Opinião, que ficava em Copacabana, frequentado por intelectuais e artistas como Nara Leão e Carlos Lira. Em 1970, adota o nome artístico Dona Ivone Lara. Neste ano, participou do disco Sargentelli e o Sambão, gravado ao vivo com a faixa Agradeço a Deus e Sem Cavaco Não, ambas feitas em parceria com Mano Décio da Viola. Faz o seu primeiro show solo em 1974 na boate Monsenhor Pujol, produzido pelos jornalistas e agitadores culturais cariocas Sérgio Cabral e Albino Pinheiro. Com Décio Carvalho, seu parceiro mais constante, compôs Samba Minha Raiz em 1976, Acreditar em 1976, Sonho Meu em 1978. Recebe por essa última composição o Prêmio Sharp de Melhor Música do Ano. Em 1978, lança o seu primeiro LP, Samba Minha Verdade, Minha Raiz. Entre os intérpretes que gravaram suas composições, destacam-se Clara Nunes, Roberto Ribeiro, Maria Bethânia, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paula Toller, Paulinho da Viola, Beth Carvalho, Mariene de Carvalho, Roberta Sá e Marisa Monte. Em 2012, foi homenageada pela Império Serrano no grupo de acesso com o enredo Dona Ivone Lara, o enredo do meu samba. Em 2010, foi homenageada na 21ª edição do Prêmio da Música Brasileira. Em dezembro de 2014, foi homenageada na 19ª edição do Trem do Samba. Dona Ivone Lara faleceu no dia 16 de abril de 2018, aos 96 anos, no Rio de Janeiro, em consequência de um quadro de insuficiência cardiorrespiratória. Dona Ivone Lara, nossa rainha do samba, teve participação importante na história da luta antimanicomial e nos serviços sociais e de saúde pública no Brasil. E na música, nos brindou com seu talento, quebrando barreiras para nos deixar a sua obra maravilhosa. Dona Ivone Lara, a nossa rainha do samba, tinha que ser preta. Muito obrigado por tudo que você representa, Dona Ivone Lara. E se você gostou do Gravado da História que contou a história de Dona Ivone Lara, então eu te convido a se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
Fiquem na paz.